Então, vamos lá. Ah, primeiro, novamente, obrigado por estar aqui comigo. Para mim tem sido uma experiência muito maneira poder compartilhar e trocar ideia com vocês. Vocês, Pessoalmente, para mim é pessoalmente, para mim, é importante a gente importante ter essa troca e a gente vai compartilhando, vai aprendendo, né? Então, isso é muito maneiro, muito bacana. Então, vamos seguir aqui para sem perder muito tempo. E aí hoje nós vamos falar de uma tendinopatia chamada tendinopatia proximal de isquiotibiais. É uma provavelmente entre as 5 tendinopatias mais prevalentes no esporte, no futebol, talvez, principalmente em dois picos de idade, principalmente atletas mais jovens em formação e atletas que desenvolvem algumas atividades específicas, talvez sprinters, são os atletas que mais são acometidos, né? Então, uma grande preocupação, principalmente aqui, é atleta em formação, porque a tendinopatia proximal de isco, ela gera maior incapacidade quando o atleta ele ainda está com esqueleto imaturo. Então, provavelmente vocês já se depararam com alguns atletas que têm apofisites, né? Então, normalmente atletas mais rápidos, velozes, acabam desenvolvendo alterações na íntese do tendão para com o osso. E isso é muito difícil da gente conseguir reverter, né? Então, principalmente porque perde a performance na principal característica do atleta, que é conseguir atingir sua velocidade máxima. Então, eu já tive alguns atletas em formação que passaram por esse processo e tive também na minha carreira um tenista, que esse tenista, ele foi o primeiro tenista a ganhar um Grand Slam júnior depois do Guga. E logo depois ele acabou tendo uma tendinopatia proximal de isquio e a gente não conseguiu fazer um bom manejo com ele, enfim, pelas características dele, pela posição e a forma que ele jogava, e complicou bastante para a gente. Mas proximalmente ali nós temos nos isquios tibiais um tendão que é um pouco mais anterior, que é um tendão em formato de como se fosse uma mãozinha, assim, uma garrinha, que é o semimembranáceo. E tem um tendão comum que é do semitendináceo com o bíceps, né, femoral, e eles têm normalmente nessa junção do tendão comum do semitendináceo com o bíceps é onde tem as alterações, tá? É muito difícil, é mais raro a gente ter as complicações envolvendo o semimembranoso, o semimembranáceo. É mais comum a gente ter a percepção do ponto de inserção do semitendináceo, tá bom? Mas essa dor ali é característica desse tendão comum, tá? E só essa imagem aqui, muito mais do que a gente falar de tendão, é para ilustrar que muitas vezes a gente tem lesões de tendões e os tendões muitas vezes eles percorrem, né, o músculo. A gente não tem aquela imagem que parece uma salsicha, que é tendão, ventre, tendão. Aquilo ali é só didática, mas na verdade os tecidos tendinosos muitas vezes permeiam os músculos são penados nesses tendões. Então é possível você ter uma lesão miotendínea, uma intratendinosa quase no meio da coxa, né? Então, atenção só a esse aspecto. Mas a tendinopatia proximal está linkada proximalmente, muito próximo ao osso, ali, principalmente nos primeiros 10 centímetros, 5 centímetros da linha glútea. E tem uma característica clínica muito interessante nesses pacientes. Ele fica o tempo todo cutucando, apertando, estimulando aquela região. Então, esses atletas sentem desconfortos e ficam, ele está conversando com você e está pegando na lesão, está esfregando o dedo na lesão, né? Pega a pistolinha ali e fica passando na região, pega uma bolinha que vibra, senta em cima e fica conversando com você na bolinha de tênis. Então, é uma característica de comportamento de quem tem essa tendinopatia, tá? A gente vai observar muito essas lesões em atletas de futebol, principalmente em atletas velocistas, tá? E aí, isso complica quando eu já falei esqueleto imaturo. Outros esportes também têm, porque também tem características muitas vezes de ter o sprinter, né? E aí é caracterizado com dor, incapacidade, principalmente para sentar, agachar e principalmente para atingir velocidades máximas. Uma característica interessante, muitas vezes a gente monitora esses atletas, entendendo ao longo do histórico dele qual foi a melhor ou média da velocidade máxima atingida nos últimos meses e como ele está hoje, para ver o quanto de performance a gente vem perdendo desse atleta, tá? Fatores de risco não são muitos, mas nós temos algumas características.
principalmente novamente ligado à força, né? Então, assim, a redução de força dos músculos que envolvem o quadril, principalmente glúteo máximo, glúteo médio, parecem fazer com que esse músculo precise fazer maior estresse mecânico e desenvolver essa entesopatia, essa lesão que tem uma relação para com o osso, tá? E uma coisa muito interessante que a gente vem observando que atletas que desenvolvem atividades que envolvem flexão do quadril, principalmente flexões muito altas, acabam aumentando a chance de desenvolver essas queixas. E essa observação foi confirmada por uma experiência que nós tivemos no futebol, em um dos clubes que eu passei, que nós tínhamos exercícios de subida na caixa com o Kaiser, né? Então, assim, botava o colete do Kaiser, amarrava o paciente ali bonitinho e tal, ele agachava e pum, subia para cima da caixa. Nossas caixas eram caixas muito altas, as boxes de CrossFit que nós tínhamos eram caixas muito altas. Então nós começamos a perceber que os atletas mais baixos começaram a desenvolver queixas, sabe quando dá aquele surto de 10 atletas têm dor no mesmo lugar? Fala, pô, é uma coisa de errado aqui, né? E quando nós olhamos para trás, o treinamento era agachar, explodir, subir na caixa, né? E fazer a posição atlética em cima da caixa. E esses atletas, muitos deles desenvolveram, principalmente os de menor estatura, com dores na caixa. E começamos a perceber que a altura da caixa era um problema e eu comecei a me aprofundar um pouco mais e entender essa relação. E essa tendinopatia proximal, ela é muito comum em corredores de ladeira acima, morro acima. Porque justamente você, para correr ladeira acima, você joga o corpo, flexiona o tronco à frente e flexiona mais o quadril. Então você tem um ângulo menor entre o fêmur e o tronco, né? E isso o que que acontece? Provavelmente quando você aumenta o ângulo de flexão do quadril, você tem também a tração do tendão, mas tem a compressão. Então, novamente, da mesma forma que a gente viu lá na tendinopatia de Aquiles, a gente tem um mecanismo que é uma combinação terrível, é a tração com a compressão associada. Então, isso é um fator interessante e limitador para a gente. Acho até que depois da aula que nós tivemos, eu até postei um artigo que saiu falando sobre tendinopatia de calcâneo e dessa relação da compressão. Depois a gente pode compartilhar isso com vocês, tá? E, obviamente, aumento do peso, fumar, isso também, para qualquer outra tendinopatia, pode ser um fator que aumenta o risco, mesmo que pouco, tá? E o uso de corticosteroide sistêmico, ou então fluoroquinolona. E no futebol hoje, cada vez menos, a gente tem visto a utilização desses fármacos por causa da UADA, né? Então, hoje, o corticosteroide sistêmico ele não é muito utilizado, porque não tem exceção do doping, né? Muitas vezes é utilizado até uma gotinha local ali, faz o termo de exceção, mas, sinceramente, eu não recomendo isso pelo risco de você depois ter uma complicação aí no doping ou até mesmo do tendão do paciente. Então, essa flexão do quadril, da subida da caixa, ela parece ser um problema e a gente começou a padronizar que a altura da caixa, ela deveria estar balizada pela tuberosidade anterior da tíbia, ou seja, a caixa não podia passar da altura ali da TAT do paciente. E aí essa simples medida fez com que a gente conseguisse controlar as queixas dos nossos atletas e tivemos uma redução significativa disso, tá? Então, cuidado ao introduzir essa atividade, porque é uma atividade que eu particularmente gosto bastante, uso com resistências variadas, elástico, né, um peso livre, enfim, para a gente acabar não tendo essas complicações, ok? E também cuidado com as compressões excessivas. Então, não é muito comum no futebol, mas atividades que acabam fazendo alongamentos, como atletas que às vezes fazem pilates e permanecem nessa postura por muito tempo. Então, tanto a flexão muito grande quanto também a extensão pode ser fator que aumenta a chance, a probabilidade de desenvolver a tendinopatia. Então, atenção a essas questões. Eu tenho alguns atletas que fazem pilates aqui. Então, fazem por conta própria, enfim, gostam de fazer, a gente até incentiva a fazer. Então, mas, enfim, a gente não chegou ainda a conversar sobre, mas é uma questão que às vezes, se começar a ter sintomas disso, talvez tenha que interagir lá com quem está fazendo Pilates para a gente poder evitar essas posições excessivas de tensão e compressão, certo?
E, obviamente, além das questões biomecânicas, das questões que envolvem a força, as questões que envolvem treinamento também estão muito relacionadas, né? Ah, não é mais comum, mas eu peguei uma época do futebol, provavelmente alguns de vocês também, que tinha um treino que se fazia, que era subir a arquibancada correndo. Então, assim, coisas surreais, né? Carregar o cara nas costas, atravessando ali um tiro de 50 metros com um central nas costas, as coisas bizarras. Então, esses erros de treinamento, por nossa sorte, cada vez mais acontecem menos. Mas, obviamente, esses detalhes que nós estamos falando, da altura da caixa, quantidade de sprint, às vezes utiliza o uso excessivo de sled, né, que é o trenó, isso pode ser um problema também, porque o sled, quando você empurra, se você colocar uma carga alta, vai ser esse mecanismo de flexão alta, com inclinação do tronco à frente, vai melhorar a força, né, horizontal do paciente, vai melhorar a força horizontal, mas também vai sobrecarregar o tendão. Então, eles dão um equilíbrio disso, tá? Dessas ações são importantes, são interessantes para a gente entender o nosso universo, tá bom? Então, atenção ao ângulo da coxa, porque parece ser um fator extremamente relevante e impactante para o nosso atleta de futebol, tá bom? É, E aí, no esqueleto imaturo, o problema é que muitas vezes aquela êntese ali, atletas de 15, 16 anos, eles não estão preparados para receber a carga de trabalho que nós temos, né? Aqui na Europa a gente tem muita, a gente chama de equipe satélite, né? Equipe de formação, é o time B, né? Que não necessariamente pode ter mais de que 3 atletas com 23 anos. Então é muito comum a gente ter um time satélite e puxar alguns atletas para treinar, e a experiência é terrível, porque o controle de carga lá o tipo de terreno lá é diferente do nosso. Então, toda vez que sobe um atleta, as nossas lesões esse ano, quase todas, estão relacionadas a isso. Atletas da equipe satélite sobem, passam 1, 2 semanas com a gente e a gente ainda não conseguiu ainda acertar uma transição de carga muito boa. Porque quando ele sobe para treinar, para completar o treino, às vezes ele é um central e faz um lateral direito. Aí tá ali, pô, né? Ele é um lateral direito, vai fazer um zagueiro, vai fazer um lateral esquerdo, então muitas vezes vai fazer um ala. Ah, e às vezes, o volume de treino, a intensidade do treino lá na equipe satélite é muito mais baixa do que nós temos aqui, né? Na equipe satélite a gente considera ainda um modelo quase semi-profissional aqui na Europa. Então, para a gente não é boa. Ele disputa, engraçado que a equipe satélite disputa as divisões, é como se tivesse a gente na segunda liga, na série B, e a equipe satélite ela está disputando a série D, no mesmo clube. Então, aqui tem o Benfica B, o Porto B, o Sporting B, e o Benfica A está no Benfica tá na primeira liga, e o Benfica B é o terceiro colocado da segunda liga. Então, olha que loucura. Ele pode até subir, mas aí juridicamente acaba que não é permitido e ele vai ter que continuar lá embaixo. Então, é diferente isso. Não, mas enfim, só para caracterizar que para a gente essas transições é um problema. E quando a gente sobe os meninos mais jovens, é o maior risco que nós temos. Então, cada vez mais a gente tem subido, às vezes, do sub-17, os atletas, né? Do sub-15, para treinar talentos, né? Então, alguém olhou para um menino de 15 anos e falou: esse moleque é um fenômeno, né? Então, vamos botar ele para treinar aqui com a gente. É um processo de adaptação que às vezes demora semanas. E se a gente não tiver paciência para expor gradativamente a carga, quebra o menino, né? Então, eu já vivi isso num clube brasileiro. Subimos um moleque de seleção brasileira sub-15 para treinar no profissional, porque o menino é um fenômeno. Com 2 semanas estava jogando um clássico. É o menino mais jovem a estrear por um clube. Daqui a pouco o menino, pum, não aguentou uma apofisite. E o menino, eu tenho acompanhado ele e tal, mas era um menino de carreira que todo mundo esperava que ia estourar, arrebentar, e hoje ainda está ali ainda, né, tentando se firmar na carreira dele. Então, atenção a essas questões com os atletas mais jovens. E aí vai envolver uma série de fatores no processo de domínio de avaliação, né? E a principal característica é dor a longo período. Então, a tendinopatia de isquio, assim como as outras, a gente acha que dá, e muitas vezes o atleta se confunde que está rasgando a coxa constantemente. Então, ele tem muitas vezes a percepção, quando faz um sprint, que é uma lesão muscular, né? Então, é uma falsa percepção.
Então, principalmente se ele não tiver tido uma lesão, uma experiência com lesão muscular, ele não sabe como é uma lesão muscular ainda, ele acaba, toda vez que o tendão belisca ali na compressão, ele para, ele coloca a mão, ele cai no chão, ele pede para sair do jogo, porra, aí faz aquilo tudo, todo o protocolo, a gente avalia, percebe que não é uma lesão muscular, às vezes faz ressonância, só vai ver lá o estresse na linha de formação, enfim. É uma característica muito chata e é uma das tendinopatias que mais amassam a gente, né? A fisioterapia, a medicina, a gente acaba sendo bastante amassado porque fica com essas sensações de recidivas constantemente, tá ok? Então, tem um questionário específico para avaliar, que é o VISA-H, o VISA Hamstring. Ele é especificamente para tendinopatia proximal dos isquiotibiais. Ele foi validado por mim aqui no Brasil. Ele funciona igual o VISA-A, o VISA-P, mas eu particularmente uso muito pouco em atletas profissionais, porque eu acho que quando uso, eu uso e muitas vezes não libero a nota para ele, porque às vezes você está querendo fazer o cara jogar, você está ali querendo apagar um incêndio, e o cara descobre que de 0 a 100 ele é 60, enfim. Já tivemos essa discussão também, então é complicado isso. Mas pode ser uma boa ferramenta, tá bom? Mas nós temos alguns testes confirmatórios. Então, na literatura, a gente tem basicamente três testes. O Puranen Orava Test, né? Que é um teste de você coloca o pé do paciente em cima da maca, pede para ele alcançar, ele vai sentir, ele vai referir dor localizada bem no tendão. Você vai palpar ali e vai confirmar, tá? Tem o Bent Knee Stretch, o o BKS, que é um teste, você faz flexão passiva do quadril, é o mecanismo de lesão, né? Então você estressa lá, joga o fêmur contra o peito do paciente e depois vai tentando estender o joelho, ele vai referir dor no tendão, bem ali próximo da linha glútea, ou teste de palpação, tá? A combinação desses três testes é muito, muito útil para o diagnóstico clínico. Então a gente tem utilizado esses três testes e aí a acurácia diagnóstica sobe bastante quando você combina os três testes, tá? Então, são possibilidades para a gente ter a confirmação. E outra confirmação. Rodrigo, Fala, mano. interrompendo um pouquinho, mas para não perder esse gancho depois da questão dos testes, é, como é que eu diferencio, tá? Essa questão durante esse teste, principalmente os dois irritativos, esse Purarin teste e o outro é, da flexão de quadril lá no 90, vamos pensar 120, 90 graus, né? Tá levando lá a perna lá no peito. Vai levar De uma uma, retração. de uma queixa de lesão única e exclusivamente muscular e uma tendinopatia. Muda muito a questão da sintomatologia durante a realização desse teste. Ah, muda pelo O histórico, paciente né? se sente diferente. O histórico da lesão O é bem histórico da lesão é bem pegar uma lesão muscular, o cara movimenta, ele consegue descrever, ele fala, olha, quando eu fui dar aquele sprint, quando tava, pô, eu vi a bola tava vindo, Daí é a questão do evento, né? Que o é uma evento questão é que um daí fator importante. teve o evento. A tendinopatia é aquela dor crescente, progressiva, que eu já venho sentindo há 2, 3 meses, né? Não me atrapalhava, passou a me atrapalhar, entendeu? Uhum, Atleta que na palpação é muito localizado no tendão, é muito próximo à tuberosidade do túbero isquiático, ah, uhum. aí você acaba diferenciando, né? Tá ok? Mas Então é muito mais. pode acontecer um fator de confundimento entre, por exemplo, uma grau 1B, né, uma grau 2B ali, mas pode até acontecer. Inclusive, a gente pode utilizar os mesmos testes para confirmar a lesão muscular, né? Só que o que vai acontecer é que normalmente a localização é diferente, né? Então, normalmente Tá. a localização é diferente. E é E o possível, histórico também. e é possível que na lesão muscular aguda os sintomas sejam muito maiores do que numa tendinopatia crônica, certo? Então, assim, se você tem uma Entendi. lesão ali intratendinosa muscular, sei lá, uma 2C, você, quando fizer o teste, ele não vai conseguir flexionar a perna como está na foto ali da moça ali, dificilmente,
né? Então, Uhum. mal levantou a perna ali, mal flexionou, ele já está acusando. Que na tendinopatia não é normal isso, tá? Mas, pô, o Tá, cara tem uma beleza. BC e a gente não percebeu o mecanismo da lesão, é muito difícil, tá bom? Tá, beleza, então. E aí é quase um evento muito agudo que diferencia de uma condição muito crônica, né? Tá bom. Mas eu uso esses testes na lesão muscular também, tá? Só assim, um adendo interessante e importante para você falar. Muitas vezes eu utilizo esses testes confirmatórios também, tá? O BNI Stress Test tá aqui, ó. Esses caras são fenomenais, desse youtuber aí. Eu acompanho esses caras já há muito tempo. Acho que é Tutor, Fisiotutor. Pô, os meninos estão arrebentando. Tem vários testes, várias ideias legais. Eu vira e mexe, eu vou lá e pego um vídeo bacana deles para colocar nas minhas aulas. Então, aí é o teste, o que que vai dizer ali? Aí você vai pedir para o paciente falar o seguinte: onde é a sua dor? E ele vai lá na linha gota. Ele fala, cara, é bem aqui perto desse ossinho aqui, ó, bem lá em cima, assim, né? E ele fica se esfregando a mão na hora do teste. É interessante isso, tá? É possível que o atleta comece a se referenciar a dor também a outras tarefas. Então, quando a gente coloca um single leg deadlift, a gente coloca uma ponte, unipodal. Então, é muito comum durante esses exercícios, muitas vezes ele também referenciar a dor ali para gente durante essas tarefas, tá? Então, a gente tem que ter atenção também à sintomatologia tarefa dependente, tá bom? Então, atenção a essas questões. A avaliação da força é uma questão muito interessante para a gente acompanhar, tendo em vista que é provável que na redução da performance, a primeira característica é provavelmente a redução da velocidade e também a redução da força. Então, a gente também tenta fazer um processo de avaliação das características de força isométrica. Eu, particularmente, gosto de fazer a avaliação de força isométrica sempre com um cinto, tá? Então, notem que está sempre travado aqui, por mais que a gente segure o equipamento, enfim, sempre ter o cinto aqui para evitar aquela tendência do avaliador empurrar o equipamento contra o paciente e ter o somatório das forças. E eu gosto bastante da força isométrica para tendinopatia, porque, enfim, talvez é viés de interesse mesmo, eu gosto da isometria, tem boas evidências científicas, eu acho que a força isométrica transfere bem para minha tomada de decisão, mas, se possível, pode avaliar, obviamente, forças excêntricas, que seria muito interessante, né? Força concêntrica, não teria problema nenhum, desde que o paciente consiga suportar e gerar isso para a gente, tá? Então, diferentes posições, diferentes estratégias. A gente avalia normalmente os extensores do quadril e flexores do joelho, tá bom? Eu gosto de utilizar o Hip Sit, que é um teste desenvolvido por Gabriel Leão. Então, eu vi nascer, eu vi crescer o Hip Sit aqui, a gente discutindo várias possibilidades de avaliar, a gente discutia e tal. E chegamos aqui na posição do Clanchelt, na posição do Ostra. Foi um teste que foi validado, é utilizado hoje. É uma forma interessante a gente avaliar a musculatura posterolateral do quadril, como gostam de dizer. Mas, enfim, avalio das outras formas mais simples também, tá? Então, o hip sit é essa posição aqui do clench-out do Ostra e faz a avaliação como se fosse no padrão de movimento. E aí uma coisa que é muito interessante e crescente também, que a gente não consegue ainda ter isso muito claramente para tendinopatia proximal dos isquios, mas é a influência do controle lombopélvico sobre essas ações, né? Para lesão muscular, nós já temos vários artigos mostrando que durante a lesão muscular, a gente tem alguma alteração, anteriorização, o atleta é tocado no tórax, ou gira a cabeça, tem um trabalho, eu acho que é eu não sei se é do Mendeguccia ou se é do Delavitia, enfim. E eles falam sobre isso, analisaram 52 lesões musculares e perceberam que tinha em comum muitas vezes é que tinha algum direcionamento e alteração do tronco em relação ao fêmur e acabava potencializando o estresse ali no tendão. Então, a alteração do controle lombopélvico, ela vem sendo um problema destacado para as lesões musculares, tendinopatias proximais de isquio e lesões de adutores e pubis também. Então, daqui a pouco a gente vai falar de adutor e pubis, vamos voltar a falar disso, dos estudos lá do Enda King, lá do Asper, tá? Do pessoal de Dublin, falando dessas questões relacionadas à lombopélvica. Então, eu acabei virando também um entusiasta dos meus pacientes fazerem muito exercício lombopélvico, tá?
Isso a gente pode discutir depois. E tem estudos laboratoriais, esse estudo dos japoneses aqui, que tem o Giorgio Medeguchi novamente, que ele simulou aqui um estresse lombopélvico, e aí observou que a redução da coordenação neuromuscular é ruim para a relação do tendão e do músculo lombopélvico, tá? Então, isso é interessante. Então, principalmente quem tem a lesão, parece que reduz isso, e quem tem maior chance de ter a lesão não tem uma boa a percepção lombopélvica, tá? Então, enfim, aí as escolas são muitas, né? Nós vamos chamar aqui de pilar, como eu gosto, enfim, mas a gente precisa ter um centro ali, um core, um powerhouse, um pilar, alguma coisa, alguma estrutura ali para dar um suporte melhor dentro de um processo dinâmico. Então, meus pacientes muitas vezes inicialmente são expostos em posições de pontes, como estavam aqui, para controle lombopélvico, com diferentes recursos, estímulos, comandos verbais diferentes, tá? Então, são estratégias simples, baratas, rápidas e que tendem a trazer bons resultados, né? Então, constantemente eu inicio o processo terapêutico dos meus pacientes, tanto com tendinopatia ou lesão muscular, fazendo essas ações, né? Então, e é incrível como a gente percebe que muitas vezes o cara é um craque, mas não consegue ter um bom controle lombopélvico. Então, isso é impressionante. Então, aqui um dos atletas que a gente estava fazendo diversas tarefas, enfim, coisas simples, enfim, não botei nada muito elaborado, mas são possibilidades aqui, muitas que vocês conhecem. E aí, o importante não é o exercício em si, talvez o que ele possa, uma linha terapêutica que a gente possa evoluir, tá bom? Então, eu gosto de utilizar ali muitas vezes essas posições de estabilidade da base, faz uma boa base e faz uma tarefa dupla, mexendo o tronco, mexendo a cabeça, porque talvez isso, não sei se a gente consegue transferir isso para o gramado, mas é uma ação que ele está correndo com a bola e olha para o lado para dar um passe, ou olha para ver um adversário que está vindo, né? Escaneia aqui o gramado e só simplesmente, às vezes, em fazer essas rotações, isso já pode aumentar a sobrecarga no tendão, no músculo e acabar tendo uma lesão, tá? Isso é interessante. Tem uma lesão clássica do Thierry Henry, ele arrasta a bola num sprint maravilhoso de quase 20, 30 metros e quase que sozinho passa um atleta correndo aqui por trás, pedindo a bola. Quando ele vira a cabeça para olhar para o atleta que pede a bola, no momento que ele gira um pouco o tronco, ele rasga a coxa, né? Eu tenho esse vídeo, enfim, esse vídeo é clássico. Ele estava sozinho, girou, no momento da pelve ele cai imediatamente depois. Então é interessante isso. Então esse tipo de exercício talvez né, simula isso. O Mendegutti fala uma coisa assim, cara, não tem o exercício, tem uma linha de pensamento e o exercício você cria. Você imagina ali a função, a tarefa, o lado que o atleta joga e tenta trazer algo interessante. E aí vamos evoluindo com possibilidades de exercícios, e aí, particularmente para tendinopatias crônicas com dor, a gente vai seguir a mesma linha, que é iniciando com isometria de alta intensidade, 70% da contração isométrica voluntária máxima. Então, às vezes, você atingir isso por um tendão de isquio, que envolve semitendinoso, bíceps, que tem ali a ação de glúteo, a ação de vários outros músculos, né, ajudando a fazer aquele movimento. Às vezes, a gente tem que botar uma carga maior. Então, às vezes, a gente expõe o atleta nessas posições ali, com kettlebell, mas é incrível que, como, por exemplo, tem atleta que, cara, olha só a dificuldade desse atleta que na época, né, em se manter isometria ali. Então, enquanto, obviamente, aqui é uma foto do Felipe, né, o Felipe já tá aposentado, o Felipe Bachola, que jogou no Atlético, inclusive. O Felipe Bachola, se eu não me engano, fez formação no Atlético, um grande cara, um grande amigo. Não sei se vocês pegaram ele aí. Então, Pegamos. Eu e o Rafa pegamos. o, o cara, enfim, uma estabilidade, um tronco, um core. Já aqui o Lima,
com muita dificuldade nesses aspectos, né? E acabava tendo mais lesões musculares, enfim, queixas de adutor, pubis. E nós começamos a fazer um trabalho mais preventivo com ele, porque nós notamos que ele tinha muita dificuldade de controle muscular, neuromuscular, core, pilar, enfim. Então, experiências interessantes. E às vezes, para estimular essa contração isométrica voluntária máxima, tínhamos que colocar o paciente, às vezes, em posições mais desconfortáveis. Então, aqui o bachola, às vezes, no GHD, com uma perna só, com kettlebell. A gente usa bastante aqui. Então, aqui no clube, eu gosto bastante desse equipamento para lidar com alterações da cadeia posterior. Então, eu acabei. Aqui no clube nós temos um também, não é tão bom quanto esse aqui, esse aqui é todo reguladinho, enfim, mas temos um aqui no clube, que foi comprado recentemente a meu pedido. E aí você vê que ó, o conforto aqui do Jordan, né? Esse atleta tem esse nome por causa do Michael Jordan, né? Interessante. Enfim, e o Jordan tá aqui sofrendo pra caramba, além da feição do menino que já não era muito boa. O exercício nota-se que traz ali uma ação de alta intensidade para ele. Vai ter outros atletas que vão só ter que colocar uma barra, uma anilha, um monte de peso ali para ele gerar uma contração dessa, tá bom? Então, o Alex Natera, que é um pesquisador, um entusiasta também da contração isométrica, é um cara que tem um dos cursos mais famosos de isometria no mundo, ele tem utilizado esse modelo, como se fosse um hip thrust, tem uma plataformazinha de força ali embaixo, então o sujeito acaba fazendo uma contração ali contra a plataforma e você consegue calcular a carga que está sendo feita. E nota-se que ele utiliza uma carga de força bastante interessante, porque muitas vezes ele coloca ali barra, anilhas, no 100, 120, 150% do peso corporal do atleta, tá bom? Então, as cargas muitas vezes precisam ser melhores adaptadas, tá? Enfim. E aí também a gente precisa melhorar a mobilidade, controle, aí tem várias estratégias que cada um tem as suas. Então, eu gosto muito dessas ações de flexão com rotação, que eu já expliquei os meus porquês, né, baseado nos trabalhos do Mendegutti. Então, tá aí o Lucas, um atleta que também sofria bastante com queixas na região. Exercícios educativos, então eu gosto demais dessa linha educativa. Eu acredito que a gente consegue criar uma base, um alicerce para o atleta, enfim. Mas normalmente isso é pura e simplesmente escola. Cada um vai ter a sua e se tiver o diferente, está tudo bem, não tem problema. É importante a gente ter um encaminhamento que o movimento é o que vai trazer a cura para os nossos pacientes. Aí uma estabilidade, né? Então, e as isometrias aqui como carro-chefe para a gente, tá? É, devagar. Aqui é só exercício, mas enfim, isso aqui eu não quero perder tempo com isso, porque são, como eu disse, só possibilidades, certo? Good morning aqui. Ali a gente sai do processo educativo, controle lobopélvico, para tentar desempenhar umas tarefas mais complexas, tarefas com uma potênciazinha leve, né, 1 metro por segundo, coisa simples. Então, assim, sinceramente, eu não vejo. O simples realmente funciona muito bem, no meu ponto de vista, bem aplicado. E aí, uma característica que, para a evolução, para a potência dos isquiotibiais, a gente não precisa ter um músculo extremamente forte, tá? A gente consegue ali, se o sujeito ali com 0,2 do peso corporal dele, num leg curl 6 RM, a gente já conseguiria evoluir. Ou seja, se ele fizesse ali 6 repetições com 14 quilos na mesa flexora, a gente já tem base muscular para poder evoluir, tá bom? E aí, enfim, nós temos o exercício como carro-chefe, uma progressão de adaptação desse tendão como carro-chefe, tá bom? Então, essas são as possibilidades e depois a gente vai evoluir com exercícios de maior potência, né, maior velocidade, já respeitando aqui cada especificidade de cada atleta. Então, enfim, surge aí o aquabag, né, que é uma tendência, a galera gosta, utilizando bastante. Para mim, eu gosto bastante também, mas
Poderia ser uma barra, poderia ser um kettlebell, poderia ser um dumbbell ali, que eu acho que o exercício teria o efeito praticamente o mesmo, a não ser que o aquabag traz uma questão da imprevisibilidade ali, talvez um repertório um pouco melhor, até que a gente chega em progressões ali mais fortes. Como eu disse, eu gosto bastante aqui do GHD, né? Ações mais excêntricas, progressões mais altas, tá bom? Saindo do bipodal para o unipodal. Então, o basicão aqui pra gente, tá? Então, eu acho que para isquiotibiais é basicamente isso. Eu não sei se a gente já vai direto para adutor, Pedrão, e depois a gente volta para uma discussão. Não sei, pessoal. O pessoal tem alguma dúvida? Na verdade, acho que de repente poderia, de repente, dúvidas em relação aos isquiotibiais, né? E aí a gente tira e aí já entra no adutor. Então fica aberto aí, acho que eu, para não perder o fio da meada e não perder de repente a questão da pergunta. Então fica aberto aí para quem quer perguntar. Alguém se manifesta? Eita caramba. Não. Taca ali pau, Fala, Marcelo. Rodrigão. Fala, meu amigo. Alô? Oi. Boa noite, tudo bem? E aí, cara, beleza? Cara, bem, tranquilão? Cara, o ano passado, o ano retrasado, eu sou físio da categoria sub-15 e sub-14, né? Hum, E nessa categoria tem muitas, realmente, apofisites. A gente chegou a pegar uma apofisite no atleta que tem a característica de velocidade, né? Que até subiu profissional ano passado e ele teve até uma fratura por estresse ali no isquio, né? E eu vejo que no início da reabilitação é muito difícil colocar principalmente alongamentos. Você acha que é importante evitar alongamentos no início dessa reabilitação, colocar mais isométricos, depois inserindo alongamentos? fratura, aí nós saímos da tendinopatia e fomos para uma lesão muito mais Isso, séria. Depois que tem a fratura, depois que tem, né, aquela linha de estresse bem característica ali na ressonância, aquilo ali já é bem mais difícil de ser tratado do que a gente imagina. Mas sim, cara, eu evitaria bastante essas ações que levariam à compressão do tendão. Ou seja, essa jogaria o fêmur em relação ao tronco, o alongamento, tipicamente, né? Eu não iria até a barreira anatômica, né, do paciente, vai chegar até atingir o limite e continuar alongando, alongando. Porque, enfim, ali você está gerando tensão com compressão, é justamente o que o tendão não gosta. Isso você está, talvez, trazendo uma relação ali, enfim, para o que você quer tratar o tendão, você está potencializando a lesão, no meu ponto de vista, né? Talvez, se você quer propor algumas ações de melhoria de flexibilidade, eu trabalharia com muito mais no sentido de ter mobilidade, ações mais controladas de quadril, então, coisas simples, 90-90, ações educativas com flexão do tronco, bastãozinho nas costas, né? Nós estamos falando de formação, estamos falando de base, então isso é interessante. Agora, o desafio não está nem aí, talvez o desafio tá, o buraco está mais embaixo, né? Por que que esses meninos têm essa lesão e talvez a explicação é autoespecificidade do êxito do esporte para esses atletas muito precocemente. sim, Isso a gente não vai conseguir mexer. Isso aí é lá, talvez você tenha que propor uma linha de KPIs, ou seja, de índices chaves de performance para cada uma das categorias. O problema é que no nível que vocês estão, o 15 tem que ser campeão. O 17 tem que ser campeão, o 19 tem que ser campeão, entendeu? Então, o nível de competitividade começa muito cedo no Brasil, né? Isso é um problema. Então, acaba que, pô, a gente não sabe quanto tempo um menino desse sei lá, 13 anos toca na bola. Então, talvez com 13 anos ele deveria ter, não é ser campeão, é quantas ações de contato com o jogo ele tem. Entendeu? Então seria um bom KPI para um 13 anos. Para 15 anos é conseguir se ele tem bons contatos com a bola e se ele consegue se posicionar no jogo. Se ele consegue entender o jogo, modelo de jogo, se posiciona bem, se ele consegue entender que numa transição defensiva ele precisa fechar ali ou abrir, enfim. Isso é uma boa leitura. Mas no Brasil a gente tem uma linha que é ganhar, mano. É ganhar, ganhar na segunda, ganhar na é.
ganha na quarta, na quinta, se tiver jogo, ganha de novo. E isso faz com que esses meninos cheguem num nível de estresse, enfim. Mas o Brasil tá muito diferente. O Brasil tem moleque de 6 anos fechando um contrato que ganha mais do que a gente tudinho junto aqui. Uhum. Loucura. Então, Ah, isso beleza, Rodrigão. é um problema, tá? No meu ponto de vista. E aí, talvez trazer um modelo pedagógico de formação de atleta é muito interessante para o Brasil, mas é desafiador. Uhum. Ah, É, beleza. Eu fazia até o Puraning e o BKS, eu tava fazendo semanalmente, fazia o teste, via qual que é o nível de dor para ir evoluindo daí. é uma boa saída. É uma boa saída. Toda tendinopatia você vai ter que achar um teste provocativo e vai Uhum. evoluir de acordo com sintomatologias. Eu sugiro até que faça aqueles mesmos gráficos que eu sugeri para tendinopatia patelar e Aquiles. Uhum. Não, legal. Obrigado. Valeu, irmão. Obrigado pela sua pergunta. Excelente. Mais alguém, pessoal, quer fazer pergunta? E esse menino, como é que tá? Tá bem? Hoje em dia tá bem já tá no profissional. Boa. Show de bola. Seguimos, pessoal, então? Ninguém mais? Então, beleza. Rodrigão, acho que podemos seguir com o adutor. E aí deixamos mais pro final. Qualquer Beleza. coisa, se tiver mais alguma coisa, tá? Entre as tendinopatias de membro inferior, a que menos temos literatura, menos temos artigos, é a de adutor. Talvez a de pata de ganso também, mas de adutor, talvez nós temos um bom volume de publicações, mas que tem outros nomes, né? E na publicação em inglês acaba a gente confundindo com a pubalgia. Então entra muito ali na perspectiva do growing pain, né? A dor na virilha, como é a tradução literal. Isso é um problema, porque, enfim, se você não tem terminologias, a gente não sabe nem o que você está lendo, está estudando, está buscando, né? Sai um artigo lá de growing pain e você está tratando uma tendinopatia de adutor, talvez o artigo te interesse, mas na sua busca você não vai encontrar. Então, isso é um problema, tá? Então, a gente vai acabar confundindo aqui nossas falas de pubalgia, pubalgia do atleta, com as questões relacionadas à tendinopatia proximal do adutor. E é interessante a gente perceber isso, até que no Brasil nós temos um outro problema, que a gente chama de pubalgia. E se você jogar o termo pubalgia nas bases de dados internacionais, o que nós vamos encontrar de problema com gestante, com infecção urinária na mulher, no homem, né? Com doenças crônicas da pelve que não se relacionam diretamente com o esporte, tá? Então, a gente acaba tendo um monte de termos, e achando um monte de coisa, e isso dificulta a progressão da ciência nesse aspecto, talvez, tá bom? Mas recentemente nós tivemos um consenso, se eu não me engano, foi até em Dublin também. E esse consenso ele traz uma característica interessante, que é a dor relacionada ao pubis, né? Então, nós temos quatro dores relacionadas ao pubis, né? Nós temos uma dor inguinal, que é do ligamento inguinal. Nós temos uma dor que é no ilho-pessoas, né? Então, e é interessante ter ver a termografia ao lado aqui. Nós tínhamos um atleta que tinha pubalgia com dor na região do ilho-pessoas e a termografia dele acusava isso para gente, mesmo em repouso. E nós temos a dor propriamente dita da sínfise pubiana, ou seja, era pubalgia relacionadas ao própria sínfise pubiana, que é a clássica, e nós temos a tendinopatia de adutor, que é uma entidade à parte, tá bom? Cara, eu dei uma palestra no congresso da SONAF, eu acho que uns 15 anos atrás, e meu tema era pubalgia. Naquela palestra, a primeira coisa que eu falei era: não podemos, a adutor é uma vítima, né? Tinha um modelo de Leopoldo Busquet, não sei se vocês vão lembrar, alguns de vocês são meus contemporâneos aqui, mas tinha uns livrinhos de Leopoldo Busquet que eu adorava aqueles livrinhos e tal, tinha uma linha mais osteopática e tal, que a pelve roda e tal. E eu tinha todos aqueles livros e ele falava que a gente tinha que manter o tendão em alongamento durante 5 minutos em cadeia, cadeias musculares de Leopoldo Busquet, alguma coisa assim.
Bem, vocês devem ter lido esse livro, né? Vocês não querem acusar a idade de vocês, mas certamente leram. E naquela época, a gente acreditava que o adutor era pura e simplesmente uma vítima, né? De fato pode até ser, mas ele também, hoje, ele é também um vilão dentro do processo. Então, a gente pedia para não fortalecer de maneira nenhuma os adutores, tá? E hoje a gente já sabe, assim, os ensaios clínicos nos mostraram que quando você faz ações que se relacionam com o fortalecimento de adutor, glúteo e tal, a resposta é muito mais favorável, ok? O desafio é você conseguir fazer o atleta se manter forte, nos seus adutores. Então, alguns pensamentos aqui, desde aquela minha palestra lá que eu dei lá em 2009 para agora, 2020, 2024, a gente saiu completamente do que a gente vinha pesquisando. Então, nesses últimos, sei lá, 15 anos de pesquisa, a gente sabe muito mais do que o resto da vida, que nós tivemos. Então, isso é muito interessante. Então, a ciência progrediu muito, se interessou muito por essas alterações de pubs e adutores nos últimos 15 anos, graças a Deus. Tá bom? Então, a gente tem muitas coisas interessantes a serem ditas aqui. Então, eu vou tentar listar algumas delas, que são. Tentei fazer um resumo aqui, para a gente tentar entender o que está acontecendo. Então, primeiro, essas questões relacionadas à definição, termo, isso é um problema, o perfil de risco, os problemas que nós temos relacionados à prevenção e o tratamento dessa condição, tá? O fato é que, assim, nós temos muito mais pubalgia em homens do que em mulheres, então a gente tem uma exposição a cada duas lesões a cada 1.000 horas de esporte praticado, então, assim, é uma lesão muito frequente, muito constante, então, uma razão de incidência ainda alta, é, tem um longo afastamento, tem difícil diagnóstico. Certamente todos vocês já tiveram casos de atletas que tiveram os problemas, que é migué, e a gente nunca sabe se o cara tá falando a verdade, faz ressonância, não dá nada. Às vezes a gente fica torcendo para achar qualquer coisa na ressonância do cara, né? Porque a gente sabe que o atleta tá com dor e tal, e tá todo mundo desconfiando que o cara não tem nada. Então, isso é uma questão difícil de manejo, porque você não tem imagem, você é dor, né? E acontece que muitos atletas, muitas vezes, elas estão numa questão submersa, né? Tem dor, mas acaba não se afastando de suas atividades, mas tem redução da performance, tá bom? Então, a gente tem vários artigos mostrando, cara, sobre modelos de prevenção. E é assustador, porque nenhum dos modelos propostos consegue reduzir a taxa de incidência de pubalgia. Então, é uma das poucas lesões que a gente não tem indicativo de redução. Então, tem vários artigos aqui mostrando em homens e mulheres que o risco de viés existe nesse artigo, não são artigos maravilhosos, mas a gente não consegue diminuir. Quando você foca só nos adutores, não funciona. Modelos gerais, como FIFA 11+, não funciona. E aí a gente começou a perceber que talvez esses protocolos de prevenção que são propostos nesses estudos não casam nem com a realidade que nós fazemos, né? Então, hoje nós temos uma avaliação, uma vez uma tomada de decisão muito mais baseada no que a gente avalia, no que a gente vê no atleta, né? Baseado nos sintomas. É muito mais individualizada, e menos vacina. E isso não foi estudado ainda, tá? E o que a gente sabe, assim, que causa dor no tendão do adutor, ou pode causar a pubalgia que se relaciona com o tendão do adutor, tem alguns indicativos aqui pra gente. Então, ter pubalgia é um problema, porque se o atleta tem um histórico de pubalgia, ele tem 3 vezes mais chance de ter de novo, né, do que o atleta que nunca teve. Então, eu lembro do Beto, fisioterapeuta que era do Corinthians, há muito tempo atrás, num congresso, falou uma vez assim, ó, uma vez pro bálgico, sempre pro bálgico, né? Eu escutei essa frase lá atrás, assim, marcou muito. Então, essa frase mudou talvez a minha percepção de olhar para o paciente que tem história de pubalgia, que chegou no clube, o cara acusou que tinha essas lesões, e eu acabava fazendo com que ele entrasse logo num programa específico de pubalgia, tá? E com certeza, isso eu falo de experiência de leitura e também de prática clínica,
que o nível de treinamento específico no futebol é um dos fatores para desenvolvimento de tendinopatia e pubalgia. Então, aquelas sessões de treino onde tem muitas bolas longas, muitos cruzamentos dos mesmos atletas, são aqueles treinos específicos, intermináveis, isso é um problema, né? Então, meus atletas, normalmente, quando a gente vai ver, assim, agudização do quadro, muita dor, o cara estava exposto a 50 bolas, né, cruzadas na área. Então, e se o atleta não estiver muito preparado para receber essa carga, isso é um problema, tá? Aqui, a gente, de novo, né, diferenças Brasil e Europa. Nosso elenco aqui são 24 jogadores. Então, 3 goleiros, 21 de linha. Então, cara, a gente praticamente é muito enxuto. É muito enxuto. Eu trabalhei em elencos no Brasil que tem 44 atletas, né? 5 goleiros, enfim. Então, o elenco aqui é muito enxuto. Então, o que acontece? É muito fácil você treinar todo mundo. Então, qualquer treino que você faz, você consegue envolver 100% dos atletas. No Brasil, como a gente tinha um elenco muito grande, tinha G1, G2, G3, às vezes o G4, quem joga, quem fica no banco e quem não vai nem na relação, que é imenso esse grupo G3, é, ainda tinha um G4, que era o que descia para jogar no aspirante. Então, é difícil você treinar todo mundo. Então, é muito comum aqui os clubes terem quase uma segunda equipa técnica, uma comissão técnica que faz os treinos específicos. E eu tive em um dos clubes que eu passei um problema com esse, com, com uma situação que esses atletas que não iam a jogo, eles ficavam, cara, fazendo ações de passes longos e finalizações e cruzamentos absurdos, assim, 40 minutos no mesmo exercício. E esses atletas quase todos começaram a desenvolver queixas de adutor, queixas, né? E aí é um processo educativo de reuniões, convencer o cara lá, não, mas pô, a repetição leva à perfeição, né? Pô, mas o cara já cruzou 45 bolas na área, pô. Não é que o cara acerte, né, na 46ª, ele não vai ter qualidade, cara. A perna do cara tá pesando uns 70 quilos. Então, isso é um problema e essa experiência me faz realmente ter fé e crer que o aumento no nível específico é um problema, tá? A redução da força normalmente está ligada à tendinopatia, então, assim, força dos adutores, força dos glúteos, extensores do quadril. Então, uma mínima diferença já aumenta a chance de desenvolver. E é interessante que a ADM total do quadril ela aparece em alguns estudos, em outros não, né? Mas a gente sabe que, assim, uma vez que ele tem queixa de alterações de pubis e de adutor, é provável que ele desenvolva é, redução do mecanismo de rotação do quadril, tá bom? E falando de quadril, tem uma tendência bem recente que mostra uma altíssima taxa de associação de dor em adutor e pubis relacionadas a alterações de quadril. Então, a gente sabe que pacientes que tem CAM, Pincel, né? Alterações de quadril têm maior probabilidade de desenvolver pubalgia e tendinopatia de adutor, tá? Então, tentativa erro, toda vez que eu tenho um atleta com dor no adutor ou dor no pubis, ele trata pensando em quadril também. Então, eu dou ali, faço mulligan, Maitland, mobilizo, manipulo, libero, enfim, faço tudo o que precisa fazer, penso em exercícios específicos para quadril, eu reabilito como se fosse uma lesão de quadril também, por causa dessa alta taxa de associação. Agora, se ele está desenvolvendo um pincel ou um CAM, tem uma alteração de quadril, o desafio é, pô, se ele desenvolveu pubis, quadril, o que está de errado nesse paciente? Então, tem alguma compensação, tem alguma alteração aqui, fazendo com que esse atleta tenha sofrimento. Então, isso é um desafio para a gente, tá? Enfim, tem um teste de triagem que é interessantíssimo, que é o Five Squeeze Test, que é um teste super simples, que você coloca ali o braço ali entre as pernas do paciente, perimaleolar, e fala, quebra meu braço. 5 segundos, e o paciente ele tem que acusar ali se tem dor, sim ou não. Se tiver dor, de 0 a 10, o quanto? Normalmente o paciente, lado direito doeu 4, lado esquerdo não doeu nada. Então, na pré-temporada, a gente faz esse teste, porque é um teste de triagem rápido. Se ele tiver dor
maior do que 3, a gente aplicava um questionário chamado AGOS, que é um questionário próprio para pubs e adutor, tá? Então a gente fazia o AGOS com ele na pré-temporada. E esse questionário tem uma característica diferente dos outros. Ele também consegue predizer lesão de pubs. Porque tem um estudo que mostra que esse questionário, quando ele dá muito alterado, pode ser que o cara desenvolva a tendinopatia ou a pubalgia. Então eu a gente utilizava isso, os dois testes casadinhos, tá? Com o tempo, a gente foi buscando soluções de tentar avaliar o adutor. Eu não tinha dinamômetro para adutor, né? Tem o Growing Bar, enfim, tem umas ferramentas interessantíssimas da Valde, de outras marcas. Eu e o João Paulo, do JP, o meu malvado favorito, nós começamos a desenvolver ideias. E saiu ali uma ideia de um Copenhague Test, era o primeiro nome, né? Copenhague Test. Era a ação do Copenhague contada no máximo de repetições que o sujeito pode fazer. É a cópia do exercício da ponte de isquiotibiais, só que focado para adutor. Só que, pô, o teste foi desenvolvido no Ceará. E aí a gente falou, pô, Copenhague Test não tem nada a ver com o que a gente faz aqui, né? Pô, e aí nós resolvemos colocar um outro nome e virou esse nome aí, BAPT, Brazilian Ducto Performance Test. É um teste que precisa ser melhorado, adaptado, que o sujeito fica nessa posição e ele abaixa e sobe, né? O máximo de repetições possíveis ali que ele faz. A gente percebeu que atletas que fazem acima de 32 repetições, que é um número altíssimo, 100% dos atletas, nenhum deles desenvolveu lesões de quadril e adutor, pubis, tá? Abaixo de 23, nós tivemos uma taxa muito alta de pacientes com queixas em adutor e pubis. E na média ali, 23, 27, os atletas normalmente estão protegidos também, tá bom? Mas repito, assim, é um teste que nós fizemos numa população de um time que era muito forte. Nós éramos conhecidos como os Brutamontes do Nordeste, enfim, era um time que eram só cavalos, então isso faz com que a média de repetições suba muito, enfim. ah, mas eu hoje utilizo aqui nos outros clubes como a média do meu elenco. Então eu crio quartis, o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil, e aí eu espero que os atletas se aproximem do terceiro quartil, ou seja, dos valores mais altos, né? A média, divide em três a média dos mais altos. E os que estão no primeiro quartil, que é a média dos mais baixos, eles precisam ser observados com calma, tá? Então, isso é interessante. Tem uma revisão sistemática que mostra que fatores que sumarizam aqui, fatores clínicos de causas de dores no adutor. Então, é engraçado porque força e flexibilidade. Então, aqui, fatores que quando a gente olha, assim, fatores que quando o atleta ainda não desenvolveu a condição, mas ele vai desenvolver, o que que ele tem? Redução da força do adutor, redução da força do glúteo, e redução da força dos isquios. Então, notem que os 3 pontos interessantes dos atletas, quando assim, fatores que foram avaliados antes do sujeito desenvolver a condição de pubalgia e lesão no adutor. É força de adutor, força de glúteo e força de isquio. Interessante, né? A força realmente, cara, não tem como, eu não sou entusiasta da força. Não sei se é viés meu, eu fico procurando artigos e acabo encontrando e gostando e botando nas minhas aulas, mas é muita literatura forte para mostrar que a gente consegue desenvolver. Ou, depois que ele tem a queixa, olha a quantidade de coisa que aparece. Aí altera a mobilidade, flexibilidade de um monte de coisa. Ou seja, existe uma pessoa antes de ter a pubalgia ou a lesão do adutor e uma completamente diferente depois que ela começa a ter os sintomas. Ela começa a desenvolver um monte de outra coisa que precisam ser corrigidas também. Tá? E aí, etapas de tratamento, tem uma linha teórica de Dublin, o pessoal lá do Enda King, não sei se vocês conhecem o Enda. Eu conheci o Enda num congresso espetáculo. Hoje ele é o chefe do Aspeta. Enfim, é um cara muito acessível, legal. Ele deu palestra para gente na Sonaf. E aí ele divide, né, em 3 níveis no processo de reabilitação dessas lesões. Tem um artigo dele publicado no jornal britânico, muito bacana. E aí ele fala o seguinte, que é, o primeiro nível é base, é o alicerce, é força, tá? É funcional, é coordenação, estabilidade.
Segundo nível é você conseguir transferir isso, estabilidade, dentro de uma linha linear, né? O controle intersegmentar. Então ele fala muito assim, o atleta vai correr em linha reta, né? Ele consegue estabilizar a pelve dele? Você coloca ele na esteira e fica analisando. Será que você consegue ter uma boa estabilidade? Será que ele consegue realmente ter uma boa um contato pé com o chão? Enfim. Então é uma linha muito biomecânica, concordo que é muito biomecânica. E o terceiro nível é você transportar isso para mudança de direção, por exemplo. Então, quando você consegue ter uma boa mecânica dentro de um processo de multidirecional, de uma transição de velocidade ou transição de direção, isso é um mecanismo interessante, tá? Então, esse aqui é o modelo de trabalho que eles desenvolveram de 3 níveis, que é força e controle intersegmentar ao longo de todo o processo, uma fase linear e uma fase multidirecional, tá? E aí, o que que isso soma para a gente do que a gente talvez não conhecia? Tá. Eu vou trazer aqui para a gente, passo a passo, talvez fique mais fácil. Outra coisa que eu uso muito numa fase mais aguda são os shorts compressivos. Eu peço ao atleta para comprar, então acaba tendo ali uma. Tem shorts especificamente. Aqui na Europa a gente acha mais facilmente. Tem a Decathlon aqui, tem 300 tipos de short, a gente manda o atleta ir lá, ele escolhe, veste, vê qual que comprime melhor ali a região da coxa. Tem shorts específicos para isso, né? Para compressão no adutor. Na ausência, a gente faz uma bandagem compressivazinha. Não tem o strapzinho que a gente faz na patelar ali? Coloca um pré-tape, coloca um tapezinho comprimindo o tendão. A gente faz a mesma coisa no adutor. Muitas vezes passa até uma Coban, coloca um tapezinho. Eu coloco um pré-tape, depois venho com um tapezinho mais rígido, sem apertar muito, porque a coxa do cara vai inchar. Então, essa compressão. O Flávio Brick, que é um cara que estuda muito quadril, adutor, pubis, ele fala sobre isso também, ele fala gambiarras. Ele desenvolveu uma espécie de um tensorzinho, uma órtesezinha, que é com velcro. Então, você consegue apertar, colocar, tirar. É bem interessante, eu já usei esse mecanismo que ele desenvolveu. E é bem interessante. Então, isso é legal. E eu vi isso também, cara. Eu fui nas Olimpíadas, eu fiquei junto com a seleção, com as seleções de uma forma geral, né, de polo aquático. E eu percebi que os goleiros do polo aquático, todos eles usam uma espécie de uma cinta compressiva na região de adutores. E eu perguntei por que que esses caras usavam, que diferentes seleções, eu não sabia se era da regra do jogo. Foi o seguinte, cara, o cara da linha, o cara que tá jogando o polo aquático, ele nada, ele vai lá, ele briga na bola na frente, ele nada, voltando. O goleiro não, porra. O goleiro fica parado ali, né? Com a perna rodando para ele manter-se ali, né, com a linha da água acima dos mamilos, do processo tifóide dele ali. E é o trabalho, cara, de perna. E eles desenvolvem queixas absurdas de pubalgia, de dor no adutor. E para amenizar, eles usam essas cintas compressivas, né? Então, essa região ser levemente comprimida pode trazer um alívio para a região de adutor e pubis, tá? Eu sou de uma linha de terapia manual, então, assim, para esses pacientes eu ando, cara, eu libero o cara inteiro, manipulo, mobilizo, eu adoro Mulligan, Maitland, faço uma linha terapêutica aí já há muito tempo. Samuca! Aqui, ó, confusão ali, exercícios básicos, mobilidade, porque por mais que o paciente não desenvolva, eu faço uma linha, uma ficha específica para ele se autoeducar. Tem uma aulinha ali explicando o que é pubalgia, para ele não se assustar, que a gente vai dar tudo certo. Explico que existem 4 tipos, o dele é esse tipo, é de adutor. Então significa que talvez a síntese pública não está absorvendo bem a energia, está transmitindo para os adutores, mas que a gente vai conseguir corrigir isso. E já entro ali com diversos exercícios para fortalecer, processos educativos, enfim. Essa aqui é uma fase 1, tá? Controle neuromuscular, força, tá? Força, controle lombopélvico, choro para fazer. Adoro fazer o controle lombopélvico, né? Então ali eu troco qualquer outra coisa ali no tempo que eu fico com o paciente deitado em maca.
por exercício, então eu gosto bastante. Vários exercícios que vocês conhecem todos esses, então não vou perder tempo com isso, enfim. Exercícios para glúteo, quadril, glutativo, hip thrust. Pedro Ken, que é contemporâneo, é conterrâneo aí de vocês, eu acho que ele. Ok? E aí, numa fase 2 o que que a gente espera, né? Um olhar mais interessante sobre aspectos biomecânicos do atleta. E o que acontece é o seguinte: os estudos do Enda King mostram que como você começa a desenvolver estabilidade e força, você já tem automaticamente, talvez, uma mudança de comportamento desses atletas no padrão de movimento dele. Então, quando ele vai desenvolver tarefas em corridas lineares, ele vai oscilar menos o tronco, vai ter menos tilt pélvico, né? Ou a caída, o drop pélvico ali. Então, isso vai melhorando. Então, espera-se que tanto no plano frontal quanto no plano sagital, você melhore a biomecânica do paciente, tá? Eu vou mandar esse artigo para vocês depois. Esse artigo merece ser lido. Ele é bastante interessante, biomecânica um pouquinho chatinha, mas é interessante. E aí, na terceira fase, ele fala da mudança de direção. E isso aqui é incrível, né? E aí ele começa a observar que existe um perfil de paciente que desenvolve mais a pubalgia. São os pacientes que acabam fazendo uma excursão maior, utilizando os adutores para mudar a direção, porque utiliza uma ação que não usa muito tornozelo, não usa muito joelho, e acaba sobrecarregando um pouco o quadril, e flexiona muito o tronco à frente, né? Então, isso é interessante. Então, eles fazem muito exercícios de mudança de direção, corrigindo o paciente. Olha, leva mais um pouco o tronco, abre um pouco mais suas pernas, usa mais o seu tornozelo, né? E ele fala até das repercussões de você tentar melhorar a rigidez do tendão de Aquiles, da panturrilha, para fazer com que o adutor não precise fazer tanta força na mudança de direção. Então, são observações biomecânicas interessantes que faz a gente entender melhor a pubalgia. E esse protocolo dele chegou a devolver, em 9 semanas, 76% dos pacientes estudados, né? Então, essa segmentação nível um, nível 2, nível 3 parece que é uma experiência bacana, mas temos que avançar, estudos com atletas de futebol, atletas profissionais, porque o estudo dele ainda é população semi-profissional. É, é um viés, assim, ele tem muita estrutura no laboratório dele, ele tá no Aspita, pô. Então ele tem câmera, tudo. Então, para ver essas minuâncias biomecânicas, ele tem todos equiparados. Mas a gente tem experiência clínica também, e talvez a gente consiga dar alguns toques aos pacientes em relação a essas questões. E uma questão interessante que é relatada é que muitas vezes lesões de periferia, joelho, tornozelo, precedem a lesão do adutor e pubis. Então, atenção, às vezes o cara já tem uma queixa crônica no joelho, adutor. Tem uma queixa crônica no tornozelo, adutor. Porque talvez ele modifique esse comportamento biomecânico, tá? Então, é uma questão de você tem que sobrecarregar alguém. Se você deixou de sobrecarregar o joelho, o adutor vai pagar o pato, o pubis vai pagar o pato, tá? Então, essas questões são interessantes para a gente discutir. Não quero prolongar muito, eu tentei cumprir aqui nossa 1 hora hoje, que da última vez eu me empolguei, fiz 4 horas de aula aqui, tá? Enfim, e é isso, eu acho que essa frase me persegue, eu gosto, adoro essa frase. A pressão é um privilégio porque essa é a nossa vida, né? Constantemente pressionados e depois de 20 anos de futebol, eu entendi, Pedrão, que a maior pressão é intrínseca. A gente, às vezes, a gente pega. Intrínseca. Às vezes a gente tá num palco, porra, temos que devolver o cara. Ninguém perguntou pelo cara, ninguém quer saber do cara e a gente quer devolver o cara O enlouquecidamente. mais rápido possível, malucamente. Então eu tenho aprendido também a Ex- gerenciar minhas expectativas e as expectativas dos outros, né? Então isso é interessante. Então eu passei isso é saúde, né? isso é saúde. Esses dias eu voltei com um atleta desesperado, uma luxação de cotovelo, botei o cara para jogar e o cara vai pro jogo, todo mundo louco. Deixei todo mundo louco aqui.
botei o cara no jogo, o cara não foi para relação. O treinador chegou e falou assim, cara, eu nunca perguntei dele, ele nunca esteve no jogo, só você achou que ele tinha que jogar. E aí eu falei, porra, lição de vida, depois de 20 anos de futebol, tô ainda aprendendo. E é isso, cara. Eu esqueci de perguntar, né, se ele queria o cara. Enfim, podia ter É, tratado, feito a uma gente, recuperação melhor, e eu que, né? a gente fala assim, a gente às vezes, né, corre para colocar um cara para tratar, para voltar, e às vezes até já vi casos em reunião de você virar, não, não, ele vai tratar hoje, amanhã, tal, sábado ele tá pronto para jogar. Aí o cara virou e falou, tá, tu é treinador, ele vai jogar, tá pronto para jogar, e, né, então a gente tem essa ansiedade de querer fazer com que o cara sempre esteja disponível. Mas tem uma coisa que eu aprendi bastante, hoje em dia, quando você fala de departamento, é departamento de saúde e performance, né? E a gente tem que entender que sem saúde não tem performance. Então, se a gente não dá atenção a esses pequenos detalhes que fazem do cara ter condições de desenvolver performance, que é a saúde, ele nunca vai performar, ou ele vai estar com condições para performar. Boa. É. Mas eu acho que é isso aí. Rodrigão, então, assim, para a gente abrir aqui o nosso foco de perguntas e encerrar realmente a aula, é, essa parte da aula, né? Queria te agradecer de coração mesmo, o fato de você ter disponibilizado esse tempo aí para poder estar passando um pouquinho dessa experiência, dessa gigantesca experiência que tu tem. Você é uma referência para muitos de nós aqui, e apesar da nossa relação de amizade, você para mim é uma referência muito grande e para essa galera aí nossa também da Físio, enfim, você falar do teu nome, a galera já cresce o olho, fala, pô, Rodrigo, o cara que domina. Então eu estou muito agradecido de você ter aceitado esse convite para poder dar essa aula para gente, né? A gente também está de portas abertas para você, para o que você precisar da gente. Mas eu, de coração, particularmente, te agradeço por aceitar esse convite. Com certeza todos aqui estão muito agradecidos, mas eu, de coração, agradeço mesmo você ter dado essa aula, excelente aula para gente. E com isso, eu abro aqui. Não sei se o Rafa quer falar alguma coisa, enfim, mas aí eu abro, né, para a gente trazer dúvidas em relação a isso, em relação à aula passada, fazer alguns comentários também de que da aula que você deu para a gente, de coisas que a gente já começou a aplicar ali e que já tiveram um efeito muito bom. Então, fica aberto aí agora para quem tem dúvidas, se a gente colocar algumas coisas, algumas perguntas aí, tá bom? Manda ver. Rodrigão, obrigado mais uma vez pela sua participação, pelas suas aulas maravilhosas aí. Eu ia falar justamente isso que o Pedro começou a falar no final aí. Depois da primeira aula, gerou debates muito legais dentro do nosso departamento e já gerou alguns insights onde a gente já começou a fazer as avaliações de dor, na chegada do atleta, onde a gente já começa algumas intervenções. Então, eu acho que a aula ela só tem efeito se a gente conseguir levar um pouco disso para a nossa prática, né? Então, isso já é um fator muito importante. A gente captou muitas informações daquelas que você passou para a gente, a gente já está aplicando. E a gente até falou, a gente conversou, o Emerson já fazia isso com os pacientes dele, o Emerson, os pacientes dele do sub-15 que tinham queixas de Osgood, né? Que era monitorador pré-treino, ver a reação pós, e aí fazendo todo aquele mapa de dor, o Emerson já fazia, e aí agora a gente está também realizando no profissional. Então, assim, são insights legais que vão crescendo, vão aumentando tanto o nosso conhecimento quanto os nossos debates, dentro do nosso setor. Ô, Rodrigão, uma curiosidade, a gente também aqui adota alguns critérios para evoluir os nossos atletas. A gente sabe que tendão muitas vezes é um assunto meio cabeludo, né? Então, assim, eu gostaria de saber, claro que a gente vai mapear a dor, claro que a gente vai acompanhar o atleta, a função, se ele consegue treinar ou não, mas os critérios de evolução para você, seja para de um trabalho indoor para um trabalho em campo, seja do campo para talvez possibilidades de jogo, vai ser sempre a dor, claro, dor e incapacidade, é a dor a sua maior preocupação, assim,
Ou você também, claro que a gente viu ali nas aulas, mas se baseia de testes de força, testes funcionais, questionários, você soma tudo, faz um parâmetro para dizer esse cara está apto, ele está com um questionário bom, uma dor até que considerável, mas a força está boa. O que que você põe de mais peso nas suas avaliações? Tem uma questão da dor, só que é uma questão, tem uma subjetividade muito grande, e até assim, a gente acaba tendo que confiar muito no atleta, e às vezes isso é complexo, né? Porque os atletas às vezes têm complicações que vão para além das questões físicas, de motivação, enfim, então isso é uma variável que nem sempre ela é confiável, infelizmente, né? Então a gente acaba buscando outras possibilidades, e realmente eu gosto muito da variável de avaliação de força para eu evoluir para potência. Então, eu utilizo muito os dados do Igor Sancho, que é um espanhol, que é aqueles dados que eu mostro ali, mas aqueles dados foram feitos para corredor de rua, olha que loucura. Então, é uma base ali calculada pelo peso corporal do atleta, se ele consegue ou não Uhum. executar. Mas eu acabo associando outras variáveis. Então, por exemplo, assim, se ele tem simetria da força próximo de 10 pelo menos 10%, um cálculo de ponto de corte quase que mágico ali. Então, eu faço contrações isométricas. Na tendinopatia patelar, eu gosto de associar o salto, o hop test, você tem simetria do hop test. Uhum. Daí você acaba construindo um clusterzinho de possibilidades para a gente ter mais segurança para liberar esse atleta para campo, né? A questão é que a tendinopatia, na maioria das vezes, a gente acaba nem afastando tanto o atleta. Então, a gente acaba, Exatamente. como não afasta muito, não tem um investimento nosso em estudar ou aplicar método de return to play, né? Então, nós deveríamos ter dedicado mais a entender isso, até mesmo até segmentado isso de return to play, return to competition, performance, né? Separar naquele modelo que a gente conhece de retorno, para tentar saber em qual fase o atleta vai progredir, como progredir. Então, isso ainda para a gente também, que trabalha com tendão a nível de pesquisa, também ainda é um oceano que não foi navegado. Então, acaba que para cada tendinopatia a gente cria um modelinho. Para tendinopatia proximal de isquio, eu uso muito os mesmos critérios que eu uso para lesão muscular de isquio proximal. Então, eu faço o H-test, eu faço o Puranem, eu utilizo o teste de palpação, eu utilizo simetria de força isométrica, eu faço o slang test, o teste neurodinâmico. Então, eu associo outras possibilidades, tá? E uma coisa que a gente faz bastante é o controle de carga a nível de GPS. Então, eu tenho uma reunião aqui diária com a fisiologia e com a preparação física, um roundzinho de 5 minutos, que é gerenciar os atletas com queixas crônicas. Então, normalmente segunda-feira é nossa reunião maior, que a gente olha para frente e vê. Aqui é fácil, que aqui é periodização tática, né? Então, eu sei já o que vai acontecer em cada uma das. Então, eu sei que um dia é ação ofensiva, outro dia é ação defensiva, outro dia é bola parada. Então, cara, as cargas são praticamente iguais todas as semanas. 5 sessões de treinamento e são iguais. Recupera, ação ofensiva, defensiva, um joguinho tático. Então, repete-se semanalmente. Então, a gente consegue controlar muito melhor do que no Brasil. Então eu consigo já mexer nos atletas. Então eu já consigo dizer assim, ó, lá na quinta-feira, esse atleta ele vai ter uma ação de sprint. Nós vamos ter que ver como é que ele chega lá, se ele vai estar apto para fazer essas ações, né? Então, Uhum. se ele não conseguir fazer, tá tudo bem. Talvez a gente faça um compensatório, que a gente chama, que são exercícios compensatórios com cargas mais controladas, distâncias mais controladas, lineares. E é isso. Então a gente tira o cara do caos para expor em algo mais controlado, mas ele faz a métrica. Então Uhum. isso é Disney, cara. Isso é Disney, É. né? Acho que a gente tem muito menos lesão do que no Brasil, né? E Aqui, Rodrigo, e como essas suas recomendações chegam ali para a parte da fisiologia, da comissão, tipo assim, são bem recebidas? Porque assim, muitas vezes a gente vê a dificuldade de nós do departamento de saúde, igual o Pedrão falou, a gente chegar e falar, pô, esse atleta ele tá com uma tendinite.
E aí, às vezes a performance, que não é tanto saúde, leva como, pô, mas tendinite todo mundo tem. A dor, Piadinha, isso né? aí depois que aquece passa e etc. Então, assim, a dificuldade de levar essa microinformação que a gente tem, o atleta tem tendinite, isso está meio que incapacitando para daí a gente conseguir controlar a carga, muitas vezes, pelo menos dentro do nosso cenário, é mais difícil. A gente consegue, às vezes, com sucesso, mas a gente sabe que à medida que as coisas vão apertando, os campeonatos vão ficando cada vez menos espaçados, né? Jogos quarta e domingo, a gente não consegue fazer isso com tanto sucesso. Ô, Rafa, eu não tenho, não posso mentir para você, não. Eu praticamente não tenho problemas em relação a isso. Primeiro que nosso staff é muito pequeno, então isso diminui ruído, melhora a comunicação. Então nós somos poucos, certo? E nosso preparador físico, ele era da casa e agora o treinador veio e não trouxe o preparador físico. Então isso, de certa forma, o cara já estava dentro da política do clube ali, né? Então, isso é um fator de comunicação importante, que agora ele é o homem, preparador físico do homem, do mister, mas está 100% integrado com a gente. Então, a gente acaba não tendo muito ruído. O que a gente fala é seguido, tranquilamente, 100%. O treinador não questiona nada, que isso também é um sonho, né? Nós temos dificuldades aqui, que, por exemplo, nós não temos médicos todos os treinos. E às vezes o cara chega em Nárnia e quer tomar decisão e mudar tudo, né? Isso é um problema. Então acaba eu sendo corredor de saúde e performance, eu tenho às vezes embates com isso, entende? Embates Uhum, com questões, porque e a cultura aqui é uma cultura de submissão ainda. Nós estamos vivendo aqui em Portugal 20 anos atrás do que a gente viveu no Brasil. Entendeu? Tem uma figura médica que não interessa se ele não tá, ele é autoridade só por ser médico, né? Ele não conquistou essa autoridade, não conquistou o uhum, respeito. Ele já tem o respeito no diploma dele, não sei por quê. Então isso eu já tive algumas discussões aqui nesse sentido, envolvendo diretoria e tal, porque isso é ruim, né? Isso falha na sua comunicação. E engraçado que eu brigo pela medicina. Eu sou o cara que quer o médico todos os dias aqui no clube, né? E eu quero que o clube uhum, pague para ele vir, né? Só que ele tem 300 empregos, não quer vir e coloca 1000 problemas para não estar aqui. Aí eu falo, se ele não pode, chame outro. E aí ele não quer largar o osso, né? Enfim. Então é um problema político, de investimento, coisas que eu vivi no Brasil há 20 anos atrás, eu estou vivendo aqui novamente. Mas a gente tem um controle da vaidade muito bom aqui. Então, a gente consegue controlar muito a nossa vaidade, tem espaço de voz para todo mundo, apesar da maioria das vezes a decisão estar centralizada na mão de duas, três pessoas. E, cara, eu tenho sorte aqui que eu tenho uma equipe boa, competente, rápida, eficiente, que erra muito pouco e que se comunica muito bem. Então, enfim, sorte, eu tive sorte, tá? E tem show. funcionado. E hoje eu chego e falo, olha, é isso, né? O que ajuda é que eu tenho o cargo de coordenador, eu sou o head de saúde e performance. Então, quando eu chego, eu falo. E assim, por estar muito ligado aos trabalhos de tendinopatia, meu goleiro me chama de Rodrigo do Tendão, né? Ele fala, "Ô, Rodrigo do Tendão", ele fica me sacaneando, mano, né? E tá no meio do DM, ele abre um vídeo meu no DM, ele fica me sacaneando. Aí, ó, aula do Rodrigo, silêncio. Vai falar de tendão, ó, tenho certeza. Aí dá-lhe tendão. Aí, então, toda vez que tem uma tendinopatia, todo mundo para me ouvir. Então, eu não tenho esse problema. Eu criei uma certa autoridade aí no assunto, né? Enfim, não é à toa que talvez eu não estou aqui falando para vocês sobre esse bagulho, mas eu acho que é isso. Então, eu não passo por essas barreiras, eu passo por outras barreiras, né? Eu passo problemas aqui que se eu contava, eu tenho que parar de gravar para contar, porque são coisas incríveis, assim, falta de estrutura básica mesmo, entendeu? E eu tô na Europa, cara. Aí você olha, eu falo, pô, não acredito que você não tem, né, Uhum, mão de obra suficiente, você não tem recursos suficientes. É isso que a gente passa aqui. Então, uhum, é o modelo do país hoje. Não tem investimento em estrutura. Aqui só tem Benfica
e Braga Construtora. Nem o Sport nem o Porto têm grandes estruturas. Então, Cara, é interessante. show. Obrigado, Rodrigão, mais uma vez aí. Muito top. E aí, só para finalizar minha participação, eu também li os livrinhos do Bosquet, também gostava desse Ah, livro. cara, eu sabia, cara, sabia. Eu ganhei de Você não presente. está sozinho nessa. E Ganhei, era muito da linha do RPG, das cadeias cruzadas. Eu é, gostava de estudar isso aí. eu também. Fazia sentido. Os mais velhos com certeza leram, não falaram, mas eles leram. É. A molecadinha hoje Obrigadão, Rodrigo. vai buscar os livros que Pessoal, Rodrigo, Rodrigão, cara, primeiro parabéns aí pela aula. Com certeza acrescentou muito pra gente, e até como o Pedrão ali já falou, a gente já tá colocando em prática muita coisa que você passou pra gente, né? Coisa que a gente tinha esse déficit, hoje já está contribuindo aí para o nosso dia a dia. Eu fiquei mais com uma curiosidade mesmo, em relação ao teste que vocês desenvolveram ali, de adutor. Vocês fizeram acompanhamento por quantas temporadas? Ou foi só pelaquela uma temporada mesmo? Que é assim, ó, a gente tem um problema que é quando você faz a avaliação no início da época, início da temporada, época é foda, início da temporada, e você tem que seguir o atleta, né? É, prospectivamente. Então, nós temos um problema nos trabalhos, que às vezes você avalia o cara em janeiro e o cara tem uma pubalgia lá em novembro. Aí você Uhum. quer associar o teste ao acontecido. Pô, mas de janeiro a novembro, o padrão de força do cara é completamente diferente. Enfim, é óbvio que o cara é outro atleta lá em novembro. Então, todos os artigos que faziam essa linha de corte prospectiva apanha em relação a isso. Tem até um editorial do Léo Costa, do Bruno Baroni no Jospit falando sobre isso. Então, nós tomamos cuidado com isso. Então, nós fizemos o seguinte: nós avaliamos apenas 3 meses o atleta. Então, nós fizemos o teste na pré-época, na pré-temporada, e fizemos o acompanhamento por 3 meses, entendeu? Mais curto, Uhum. para entender que o cara não ia modificar muito em 3 meses. Obviamente que poderia modificar, mas é muito menor do que em 6, 7, 8. E fizemos em 3 temporadas, com 3 elencos diferentes, em uma das temporadas com reavaliação. Então fizemos janeiro e avaliamos janeiro, fevereiro, março. Depois repetimos o teste em junho. Foi um ano de Copa do Mundo, Copa América, tivemos uma parada grande. E a gente fez quase uma intertemporada. Aí nós reavaliamos e fizemos de novo. Pá, pá, pá. Foi a única exceção. Então acabou que nós tivemos 4 grandes avaliações para completar o N. Enfim, tivemos basicamente isso. Então, e assim, nós olhávamos 6 meses para trás também. Então, eu avalio o teste hoje, eu fazia o acompanhamento para o atleta para frente 3 meses, mas eu olhava 6 meses para trás. Então, a gente buscava no histórico do atleta se ele teve alguma queixa, entendeu? Então, isso era interessante também, porque a gente queria saber o seguinte: se o teste era capaz de identificar se o sujeito já teve a lesão, né? E se o teste era capaz de, olhando para frente, identificar se o sujeito ainda vai ter a lesão, né? Legal, E o teste, se você saber que o cara já teve, é interessante para a gente também, com né? certeza. Pô, a gente quer saber. Se o cara teve pubalgia, o cara falou, jamais, nunca, né? Eles falam pra gente. Aquela avaliação que a gente faz admissional é uma coisa mais mentirosa que tem, né? Porque É mesmo. você E isso é uma dificuldade grande, né? Que até mesmo a gente sofre aqui, que é quando fazer essa reavaliação e como que o calendário deixa a gente fazer essas reavaliações, né? Então a gente meio que tem que reavaliar os caras com o barco andando, né? 11 dias de temporada, né? 11 É, pré-temporada. Então, a diferença é que nós temos 35 dias de pré-temporada. imagina. Eles dão 7 dias só para avaliação. A gente tem meio período. puta que pariu. 24 atletas. Eu falei, gente, isso a gente matava num turno no Brasil. É, Aqui a gente tem 7 dias. Então a gente fica inventando, às vezes fica inventando teste para poder completar o calendário, cara. Para os caras não é preciso isso tudo. É isso. show. Aqui realmente confesso, é mais fácil. Aqui é mais fácil, né? Show, obrigado, Vamos Rodrigo. lá, vamos lá, pessoal. Mais perguntas? Alguém? Rodrigão, boa noite.
Boa noite, irmão. Tudo bem? Cara, no que eu convivi ali da minha experiência com pubalgia, eu vi que o fortalecimento de abdômen ajudou bastante também, né? Estabilidade de core e tudo mais. Queria saber se você teve algum caso assim também. Boa. Eu acabei puxando muito para adutor, né? Então, assim, eu tentei não focar muito em pubalgia de uma forma geral, mas eu uso muito o que eu chamo de exercícios convergentes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, eu tenho uma aqui. Peraí que eu tenho um. Eu fiz um preventivo para um atleta há um tempo atrás que está com vocês, o Dudu. Dudu, pô. Grande Dudu. Deixa eu ver se eu acho aqui só um minuto. Não sei se eu vou achar. Ele foi meu atleta há um tempo atrás. Ele teve pubalgia, Rodrigo? Não, ele teve queixo no adutor. Tá aqui. Pois é. Uhum. E lesão no Bom joelho. saber. Bom saber que esse presentinho chegou pra gente. É, esse Engraçado. A gente presentinho desembrulhou chegou. esse